Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média foi um período marcado pela síntese da herança romana com a cultura dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. A Igreja Católica tornou-se uma instituição poderosa e influente, não apenas na religião, mas também na sociedade medieval, como estamos vendo aqui no quadro, né? O poder do Papa ou da Igreja Católica sobre a política, representada aqui pelo rei. Bom, professor, por que o nome Idade Média? Geralmente é assim na sala de aula que começa a pergunta. Só para entendermos o que é, de onde vem esse nome Idade Média. No Renascimento, uma era posterior à Idade Média, os estudiosos, filósofos, historiadores, as pessoas que faziam parte da arte, né, os iluministas, esse povo sedento por conhecimento, de propagar os seus conhecimentos, o que eles pararam e pensaram? Vamos dividir o tempo. Então, se hoje no Renascimento nós estamos resgatando, estamos fazendo renascer, a vir à tona o classicismo grego, romano ou greco-romano, então esse período clássico ou antigo para o agora do Renascimento, que estamos como se fosse a fênix, né? Que renasce das cinzas. Então, pegamos aquele período greco-romano, outra imagem. Greco-romano, aqui das imagens, né, da arte grega, lá no Parthenon grego. E aqui já é a fase do Renascimento. Então, o que fica no meio entre um e o outro? Nesse período médio aqui, né, a palavra média vem de meio, então surgiu esse período medieval. E nós estamos vendo aqui na imagem esses símbolos, passar para cá só para contextualizar melhor. Olha, o mundo, ele está girando, o universo então está se expandindo, só que, por enquanto, o conhecimento ainda está oculto. Enquanto que, no clássico e no Renascimento, ele já aflora, tá? Então, a Idade Média vem do meio, o que está no meio, entre o clássico e o Renascimento. Então, por isso que surgiu a Idade Média. Desde a queda do Império Romano do Ocidente até o século XV, depois de Cristo, cunhou-se a Idade Média como termo pejorativo, como se fosse um intervalo entre a Antiguidade Clássica, ou seja, os tempos áureos da Grécia e Roma Antiga, e a Idade Moderna, período de resgate da cultura humanística, idealizada pelos primeiros filósofos gregos e concretizada pelos romanos. Por conta desse sentido pejorativo, chamou-se também a Idade Média de Idade das Trevas. Além de ser um intervalo, o período medieval era tido como obscuro, tomado pelas crenças ditadas pela Igreja Católica, que desprezava o pensamento racional e que não teve produções intelectuais de relevo. No entanto, esse termo, Idade das Trevas, já não é mais utilizado. Reconhece-se hoje a vasta produção cultural da época medieval. Então, mesmo sendo uma idade obscura, por ter sido hipercontrolada em todos os sistemas, em todas as classes, pela Igreja Católica, que ditava as ordens, existiu, sim, uma produção acadêmica, uma produção artística. Então, houve, sim, uma produção. No entanto, nós temos como herança os castelos medievais, as igrejas góticas e também medievais, enfim, construções que permanecem de pé com todo o seu esplendor até hoje.
fora conteúdos escritos, né? Tanto os artísticos, as pinturas, as esculturas, mas também o que foram deixados para nós como herança pelos monges os escribas, né, que escreviam toda uma produção. Por mais escolástica que seja, ou seja, por mais religiosa, católica que seja, teve sim uma produção. A Idade Média constituiu-se pela junção da herança romana com os costumes dos povos bárbaros, como eu disse. Os povos bárbaros eram aqueles que não eram cidadãos romanos, estavam fora dos limites do Império Romano. O temor dessas invasões bárbaras fez com que os habitantes das cidades buscassem refúgio e trabalho no campo. Ocorreu o que chamamos de ruralização da Europa. Os reinos germânicos ou alemães adaptaram seus costumes aos dos romanos. A Igreja Católica aliou-se aos reis, e tornou-se a grande ponte entre o mundo germânico e o mundo romano. A fé cristã expandiu-se pela Europa Ocidental, reforçando o poder do Papa. Foi no Império Carolíngio, no século VII d.C., que a Igreja conseguiu consolidar o seu domínio. Então, aqui nós temos a cruz, né, nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, que está demonstrando o quê? A expansão do catolicismo sobre toda a Europa. Então, aqui do reino, né, a fundação aqui de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, dentro da Itália, o que hoje nós chamamos de Itália, ela vai expandir para toda a Europa. Isso no início, tá? Depois vão vir as colonizações, e aí já é outra história. O imperador Carlos Magno conquistou uma grande quantidade de terras e doou algumas delas à igreja. Começava a formação dos estados pontifícios, ou seja, estados ou terras pertencentes à Igreja Católica ou ao Papa. Grandes quantidades de terra que estavam sob o domínio do Papa, Carlos Magno promoveu a distribuição de terra aos senhores feudais, exigindo em troca a sua fidelidade e seu auxílio em caso de guerra. Logo após a sua morte, seus filhos não conseguiram manter a unidade do império, que acabou dissolvendo-se. O poder foi descentralizado entre os senhores feudais, então cada um comandava a sua terra. Aí que vai gerar uma nova classe social, que é a classe dos senhores feudais, vassalos, e nós vamos ver. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, ou seja, todos aqueles, abaixo do senhor feudal, tá, gente? Estava o clero, que são todos aqueles pertencentes à Igreja Católica. Então, aqui tem o monge, o padre, o bispo, e o último da hierarquia católica é o Papa. Tá? Então, quando se fala clero, são todos sacerdotes da Igreja Católica, abaixo do senhor feudal. Então, e logo abaixo do senhor feudal vinha a nobreza, que na base estavam os servos. Ou seja, aqui abaixo do clero, vinham os nobres, guerreiros, e abaixo deles os servos. Por que os servos? São os trabalhadores, os pobres, né? Hoje, os assalariados, aqueles que compõem a maioria, aqueles, nessa época, que vão trabalhar nas terras dos senhores feudais, aqueles lá de cima. Então, eles que vão pagar os impostos, que vão cultivar a terra, que vão ser a principal atividade econômica. Os servos trabalhavam na terra para o seu próprio sustento, da sua família e da família do senhor feudal. Enquanto uma parte da terra era utilizada para o cultivo, uma outra porção da terra ficava em repouso.
Esse era o sistema de rotação que evitava o desgaste do solo. Então, essa era uma maneira de conseguir produzir de tempos em tempos, com essa rotação, produtos de qualidade sem desgastar o solo. Se formos fazer um contexto para o início do século XXI, nós vamos ver que isso aqui é de fundamental, porque as nossas terras estão desgastadas. Essa forma aqui, olha, nós estamos falando de um período medieval, onde a ciência ela não tinha voz, porque era controlada pelo clero. O clero era a ciência. Então, se o clero falasse assim, não toma esse chá, porque esse chá faz mal, ou não toma dessa água, porque o banho era tido como um mal. A rainha Isabel de Castela, né, hoje pertence ao reino espanhol, a Espanha, ela no seu diário, ela era muito católica, por isso que é conhecida como a católica, muito fervorosa, ela deixou no seu diário escrito o seguinte, que ela tinha o maior orgulho de ter tomado só um banho na vida. Se eu não me engano, foi pro dia do casamento dela, ou batizado, algo assim. Era o orgulho dela. E ela ainda achava que era pecadora por ter tomado banho. São coisas assim, algumas curiosidades que nos deixam assim, espantados, mas daqui a 100, 200 anos nós vamos ser julgados também pelos nossos hábitos. Então, calma, que nós temos que estudar a história com o pensamento deles, para entender como que funcionava com o pensamento deles. Senão a gente começa a ficar meio maluco, né? Mas aí a gente pega também a comparação e fala assim, não, hoje a ciência fala que é essencial tomar banho, precisamos tomar banho. Então, esse sistema de rotação era para evitar o desgaste do solo. A cultura da Alta Idade Média estava concentrada nos mosteiros e a produção da Antiguidade Clássica foi guardada ali. Os monges copistas tinham a missão de copiar os textos antigos para que não se perdessem com o tempo. Então, os monges, dentro dos mosteiros, eles faziam as cópias da literatura clássica para não se perder. Então, por isso que não podemos mais falar que foi uma idade das trevas, porque teve assim uma produção. O aumento populacional foi motivado principalmente pela diminuição das guerras bárbaras. Por isso chama-se esse ano de o ano da paz de Deus. A forma de lidar com a terra modificou-se. Passou-se a usar as terras que ficavam em repouso. Então, de avançar, teve um retrocesso, né? Dessa forma, o desgaste da terra não tardou a acontecer, acarretando dificuldades na produção. O aumento populacional levou as pessoas a saírem do campo e retornarem para as cidades. Então, houve um aumento populacional e também das cidades. As cidades voltaram a crescer. O comércio também voltou com atividade mais intensa por meio da troca de mercadorias. As cruzadas começaram como um movimento religioso, mas com o tempo transformaram-se em expedições comerciais, ao trazer especiarias orientais para a Europa ocidental. Essa movimentação Ocidente-Oriente fez retomar as navegações pelo mar Mediterrâneo, até então abandonadas por causa da ruralização da Europa e do domínio islâmico. Gênova e Veneza enriqueceram com o comércio marítimo logo após fazerem um acordo com os comerciantes islâmicos do Oriente. Então, Gênova e Veneza muito famosa por ter sido construída entre os canais e hoje sofre os impactos do aquecimento global, a maré subindo, alaga a cidade, é uma preocupação dos ambientalistas e também dos venezianos
até quando a cidade vai aguentar, até quando eles vão resistir esse aumento da maré, ou se o aquecimento global vai continuar aumentando e eles vão ter que abandonar a cidade. Enfim, são preocupações intensas não só para os venezianos, mas todas as cidades litorâneas, né? Então, tem tudo a ver com a nossa aula quanto à rotação de terra, o que você retira da terra, o que você devolve para a natureza. Então, isso é uma preocupação que não é de agora. As universidades promoveram mudanças na vida cultural da Idade Média. Elas se tornaram locais de estudos e discussão de ideias. Os mosteiros começaram a perder sua força cultural. A moeda, circulando com mais intensidade, passou a financiar a produção artística e intelectual. O comércio fez surgir as feiras e a instalação de bancos para a troca de moedas. Uma nova classe social apareceu, a burguesia. Também surge com isso o feudalismo. Vocês lembram na classe social, tem o senhor feudal no topo? Que é uma das principais características da Idade Média. Trata-se de um sistema social político, econômico, que vigorou por todo o período medieval. Nesse sistema, terras eram concedidas por um sucerano ao seu vassalo, em troca de fidelidade e ajuda militar. Então, o sucerano, que é o dono da terra, vai dar uma porção, né, de terras para o seu vassalo, ou seja, para aqueles que vão cultivar a terra, vão tomar conta de pedaços da terra, principalmente nos limites das terras, nas fronteiras, para cuidar daquela porção do feudo, das terras que pertenciam aos senhores feudais, também para proteger. Então, tinha ali, como podemos dizer hoje, dizer que seria um tipo de forte, né? Ou de uma alfândega que fica entre os países, e ali você só entra ou só sai com algum tipo de permissão, e também em casos de guerra você está ali com controle militar para proteger suas terras. Um outro fator chocante e que tem a ver também com os nossos dias, no caso, nossos dias nós estamos falando sobre a pandemia do Covid-19, é a peste negra. Foi uma doença que matou milhões de pessoas e espalhou-se rapidamente pela Europa. Vinda do Oriente, essa peste foi beneficiada pela ausência de higiene dos medievais. Lembra que eu falei do banho? Quando nós vemos nos filmes palácios, castelos, as princesas, os príncipes, etc. e tal, né? Tá todo mundo bonito, bem vestido, todo mundo limpo, maquiado, cabelos bem penteados, mas não era nada daquilo. Então, quando eu falo que tem uma conotação com o Covid-19, naquela época eles usavam tanto as roupas pretas para se protegerem, né? Que achava que a contaminação vinha pelo ar, e não era só pelo ar. Então, eles usavam essa máscara, porque você tinha que chegar perto das pessoas, e foi passando outras epidemias até chegar aqui. Isso aqui é uma situação atual. As mudanças ocasionadas na Idade Média, como a centralização do poder nas mãos dos reis, a influência do Papa nas decisões políticas, geraram uma série de crises na Europa. Estados nacionais foram criados, que são os países, decretando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, depois de todas essas revoluções, de todos esses acontecimentos, aí que surgiram o que hoje nós chamamos de países. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma ISMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Também acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ISMED GV, deixe um like, compartilhe essas aulas para ganharmos mais conhecedores da nossa história. Abraço a todos.